Shalom, Haverima, Vahaverot Sheli, uma expressão em hebraico que significa olá, meus amigos e minhas amigas. Eu sou Luiz Carlos, sou professor de língua hebraica, da cultura judaica e da história do povo de Israel. Já estive em Israel por 2 vezes, estudando, me aprofundando na cultura, na língua e no idioma desse povo, o povo de Israel. Nesse vídeo, estaremos abordando acerca da razão pela qual os saduceus não acreditavam na ressurreição. Por que os saduceus não acreditavam na ressurreição? E aonde está a lógica da resposta de Jesus que fez com que os saduceus se calassem? Bom, para entendermos por que os saduceus não acreditavam na ressurreição, devemos levar em conta que, para os saduceus e principalmente para os saduceus, apenas a Torá era a palavra de Deus, enquanto os demais livros do Antigo Testamento eram palavras inspiradas de Deus. Isto significa que nos demais livros do Antigo Testamento, o escritor escreveu inspirado por Deus, mas esta palavra sofreu influência da cultura local, da época e do pensamento do escritor. Enquanto a Torá, ela havia sido ditada por Deus. Então, para os saduceus, somente a Torá, segundo esse raciocínio, era a palavra de Deus, porque ela foi ditada e não inspirada. E como a Torá não menciona nada acerca da ressurreição, os saduceus não acreditavam na ressurreição. Por isso que eles não acreditavam, pois somente a Torá era a palavra de Deus para eles. E como ela nada menciona, eles não acreditavam na ressurreição. Lembrando que a Torá são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, o que nós chamamos os livros de Moisés. Jesus vai dar uma resposta dizendo: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas como assim os saduceus não conheciam as Escrituras, visto que o grupo dos saduceus era constituído pela classe sacerdotal? Sendo assim, eles eram mestres em Israel na lei de Moisés. Então, o que Jesus quis dizer, errais por não conhecer as Escrituras? O livro de Daniel, no capítulo 12, menciona acerca da ressurreição. Então, o que Jesus está querendo dizer é que eles erram por não dar aos outros livros das Escrituras do Antigo Testamento a mesma credibilidade que eles davam à Torá. Assim, Jesus está alegando, está dizendo para eles que por não darem a mesma validade ao livro de Daniel que eles dão à Torá, eles não acreditam na ressurreição e isso é um erro. Mas Jesus precisa mostrar a realidade da ressurreição para os saduceus usando a Torá. Claro, já que eles não acreditavam ou não davam a mesma credibilidade aos outros livros, somente na Torá é que eles davam de fato uma credibilidade. Então ele precisava mostrar a realidade da ressurreição usando a própria Torá. Para isso ele usa Êxodo capítulo 3, versículo 5 ao 8, na ocasião da sarça ardente, quando Deus fala para Moisés: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E Jesus conclui dizendo: eu não sou Deus de morto, ele conclui dizendo que Deus não é Deus de morto, mas sim de vivos. E os saduceus ficam sem condições de replicar, de dar uma resposta contra esse argumento de Jesus. O que significa isso? Também na Torá, no Pentateuco, não há menção da existência da alma. Então, os saduceus, além de não acreditarem na ressurreição,
também não acreditavam na existência de uma alma que sobrevivia após a morte do corpo. Se isso for considerado, segundo a lógica dos saduceus, então Abraão, Isaque e Jacó não estão em lugar nenhum, não existem em lugar nenhum. E se considerar isso como verdade, a Torá então mente dizendo que Deus é Deus de Abraão, Isaque e Jacó, visto que eles não existem em lugar nenhum. Sendo assim, os saduceus se veem numa situação sem saída. Precisam reconhecer que para que esta palavra de Êxodo 3, versículo 8, se cumpra, Abraão, Isaque e Jacó precisam e devem ressuscitar. Dessa forma, os saduceus se calam, pois eles não vê outra alternativa senão acreditar na ressurreição ou pelo menos ficar sem resposta ao que Jesus havia dito. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe um like e se inscreva no meu canal para que eu possa continuar te enviando, você recebendo outros vídeos de novas informações sobre a história, a cultura e da língua hebraica, tá bom? Shalom, Toda Rabá, Kulam. Muito obrigado. Tchau, tchau para todos.